Fala pessoal, eu sou o João Brinkman, professor de Educação Física. O título do vídeo de hoje é Mídia, Checadores, Termodinâmica e Campeões. Antes de mais nada, apenas lembrando-os, como sempre faço, de se inscreverem no canal, tá bom? Inscrevam-se no canal, clicando em algum botão que há embaixo para essa finalidade, e assim vocês facilitam o processo de visualização dos vídeos. Assim sendo, então vamos ao vídeo de hoje. Bom, para começar, uma possível pergunta que poderia ser feita é: de onde sai um título como esse, não é mesmo? Mídia, checadores, termodinâmica e campeões. O que teria ensejado a escolha por um título desses? Bom, logicamente a parte da termodinâmica e dos campeões, o fato de eu ser um professor de educação física. Com relação à parte da mídia e dos checadores, uma junção disso, de eu ser um professor de educação física, com algo que me incomodou aí, na verdade me incomoda há algum tempo e me incomodou essa semana uma notícia, né, só para dar um exemplo, de alguém dando opiniões sobre quem poderia ou não poderia praticar uma corrida como a de uma maratona, que corresponde a 42.195 metros, para quem não sabe. E na matéria, veiculada em um grande site, a pessoa afirmava que qualquer um poderia praticar a maratona. Qualquer um, então, poderia correr 42 quilômetros. Então, antes de continuar novamente, agora eu lhes pergunto, a você que está aí assistindo, o que você acha? Qualquer um poderia correr uma maratona? Bom, e já que eu citei que a matéria em questão foi veiculada em um grande site, então daí poderia surgir uma outra pergunta, que é a seguinte: a internet é uma boa fonte de informações? É claro que sim, mas depende muito das fontes, ou seja, de onde vêm essas informações. Então, nesse sentido, vejam que muitas pessoas podem publicar o que elas quiserem na internet. Eu mesmo tenho um site, e aí nesse site eu escrevo o quê? Eu escrevo o que eu quiser, porque ele é meu. Automaticamente você pode pensar que outras pessoas que também têm os seus sites façam isso, ou mesmo empresas, elas vão escrever o que elas quiserem lá. E aí então é necessário que seja verificado então a procedência da informação para saber se aquilo é passível de gerar ou não uma certa credibilidade. Então, ainda seguindo essa linha de raciocínio, algumas pessoas têm se auto-intitulado os checadores das informações. Ou seja, o que passa pelo crivo dessas pessoas, então seria verdade, separando então o que é fake news ou o que é bobagem do que é a expressão da verdade. Mas aí eu lhes pergunto, e quem vai checar os checadores? Vejam que a resposta a essa pergunta não é simples. E por isso mesmo tem se tratado aí de um assunto em voga em diferentes lugares, em diferentes momentos, principalmente nesse momento histórico que nós vivemos. Não é como verificar o que é ou o que não é procedente. Então, obviamente, se nós considerássemos um nível educacional alto no país, nós poderíamos delegar com toda certeza esse juízo de valor a ser feito acerca das informações, se elas são reais ou não, às próprias pessoas receptoras das mensagens, vamos dizer assim. Agora, por existir esse problema educacional que existe no país,
talvez por esse motivo também, não é? Seja então necessário ou exista uma lacuna ou um espaço a ser preenchido pelos tais checadores. E aí então fica a critério de cada um de vocês aí, ou de nós, não é mesmo? A quem nós seguiremos, como sendo pessoas confiáveis ou não. No meu caso específico, eu procuro eu mesmo fazer o juízo de valor acerca do que eu vou considerar como sendo algo real ou não, quando eu tenho contato com aquela determinada informação. Então, essa, por exemplo, que foi a que ensejou aqui o vídeo de hoje, que foi o de um cidadão que publicou como se fosse um artigo num grande site, afirmando ali que com certeza qualquer um poderia praticar uma maratona. Então, o meu posicionamento é que é óbvio que não é possível que qualquer um pratique uma maratona. E baseando-me em que, eu diria que não é possível que qualquer um pratique uma maratona. Obviamente também em critérios científicos. Então, na tão dita, ou tão chamada, ou tão aclamada por muitos hoje em dia, ciência. Então é claro que nós devemos nos respaldar cientificamente quando falamos algo. Então, por isso também a ciência é tão invocada quando se vai dar alguma opinião em público. Ocorre que também é possível que mesmo a ciência seja mal utilizada ou mesmo mal interpretada ou mal elaborada, enfim. Nesse livro, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, desse autor, né? Muito interessante esse livro aqui. Eu li em algum trecho aqui desse livro que mesmo a ciência é feita por homens. Então, como sendo algo feito por homens, acaba sendo passível também de que exista ali uma certa tendência no que foi feito, ou como é feito, dependendo de por quem é feito, ou quando é feito, de que jeito é feito. Mas é importante ressaltar aqui que quando é feita a ciência de forma isenta e responsável, de forma criteriosa, é o que de melhor nós temos para respaldar nossas opiniões e nossas ações no dia a dia. Bom, sendo assim, para continuar aqui o assunto, eu vou ver se eu consigo projetar aqui para vocês um PowerPoint. Olha aí. Aí, pronto. Então, para continuar o assunto, vamos aqui então falar sobre essa questão aí de quem poderia ou não correr uma maratona e, por último, as pessoas que eventualmente poderiam e podem ou até mesmo já o fazem, que ganham a maratona. E para falar sobre isso, eu resolvi então falar um pouco sob a luz da termodinâmica, dos princípios da termodinâmica e de como que é o funcionamento de uma máquina térmica, fazendo aí um paralelo então com o nosso corpo humano, como sendo uma máquina que também usa um fluxo de energia térmica que possa ser revertido então em trabalho, no caso muscular. Bom, e o que faz uma máquina térmica? Uma máquina térmica é um dispositivo que consegue transformar energia térmica em trabalho. Então você pode aí conjecturar uma interação de dois sistemas, um com o outro, no qual você pode ter um fluxo de energia térmica que vai então do ambiente de maior calor para o de menor calor, e fluxo este que no seu caminho você pode ter aí parte dessa energia sendo transformada em trabalho. Pois bem,
Então, invocando aqui o primeiro princípio da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, o que se tem? Tem-se que, dentro de um sistema totalmente isolado, sabe-se que, independentemente do número de transformações pelas quais passem as diferentes formas de energia, no total, a quantidade total de energia permanece a mesma. Então vejam que existe então uma equivalência entre energia térmica e trabalho realizado. Então, deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui isso que eu coloquei aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, aqui tem φ1 menos φ2 igual a TAF. Φ representa energia térmica e a letra TAF representa, então, trabalho. Aqui, então, o que nós temos seria uma variação térmica entre o ponto inicial de onde flui a energia térmica, o ponto de maior calor, até o ponto final, que seria o ponto de menor temperatura para onde flui essa energia térmica. Então, o ponto 1 menos o ponto 2, aí você tem então uma variação de temperatura. E essa variação, você tem aí nessa diferença o equivalente, então, ao que pode ter sido revertido em trabalho. Então, agora nessa equação superior aqui, ó, vejam que trabalho apareceu aqui, a letra TAF. A letra ITA representa aqui rendimento. Então, o rendimento da máquina térmica é igual a trabalho realizado sobre a energia térmica investida para que esse trabalho ocorresse. Então vejam que o rendimento é então uma proporção, uma fração, uma razão entre trabalho realizado e energia investida. Então vamos pensar juntos aqui. Se estivéssemos falando de um carro, ele poderia transformar uma forma de energia em outra. Basicamente, você precisa inserir o combustível no carro para que o motor funcione e faça o carro então se deslocar, realizar o trabalho. Qualquer carro tem a capacidade de ser deslocado, de ser dirigido de São Paulo até a Bahia de forma ininterrupta. Assim como então qualquer ser humano, como dito na reportagem que eu citei no começo, poderia então realizar uma maratona? É claro que não. Diferentes carros também têm diferentes possibilidades. Assim como também então o corpo humano. Pessoas diferentes também têm diferentes capacidades. Aliás, até poderíamos pensar aqui, já que estamos falando aqui de energia e capacidade, uma coisa é a capacidade aeróbia, que alguém pode ter, que vai ser superior ou inferior de acordo com a individualidade de cada um, que tem relação, por sua vez, então, com a quantidade total de energia disponível a partir de a energia que é produzida pelo metabolismo aeróbio. Assim como também uma outra variável possível é a da potência aeróbia, que então tem relação com a quantidade dessa energia que é oriunda do metabolismo aeróbio, que pode ser utilizada por unidade de tempo. Então, do mesmo jeito, um carro pode ter maior capacidade que outro, e um outro carro pode ter maior potência do que outro. Um carro com 16 válvulas talvez tenha uma capacidade maior do que um com 8 válvulas. Entretanto, um com 8 válvulas pode ter maior potência do que um com 16 válvulas, e assim por diante. Mesma coisa uma moto pode ter um maior poder de arrancada, mas se for considerar ali uma longa distância, talvez a outra que não consegue arrancar tão bem ali do seu ponto de partida, consiga chegar lá antes. Antigamente, por exemplo, existiam os motores 2 tempos, 4 tempos. Aqueles motores 2 tempos tinham uma maior potência,
Já os de 4 tempos, de funcionamento ali em 4 tempos, como todos são hoje, se eu não me engano, são mais capazes de desenvolvimento de trabalho ao longo de grandes distâncias. Uma outra variável possível de imaginarmos aqui diz respeito ao consumo de energia. Então, alguns carros podem e são mais econômicos do que outros. Então, pensando ainda aqui no rendimento, será que rendimento nós poderíamos considerar como sendo a mesma coisa do que eficiência? Vejam que a eficiência tem relação com um determinado objetivo. Poderíamos imaginar aqui, talvez, que uma maior eficiência ou rendimento fosse atrelado a uma condição na qual você pudesse realizar o trabalho com a menor quantidade possível de energia sendo investida para a realização desse mesmo trabalho, que é o que na educação física nós tratamos como sendo a economia de movimento. Então, o que é a economia de movimento? Economia de movimento, então, diz respeito a uma potencialidade ali que alguém pode ter de desenvolvimento da maior velocidade possível numa corrida, por exemplo, utilizando para isso a menor quantidade possível de energia para que isso aconteça. Como isso seria possível? Obviamente, o peso da pessoa influencia. Quanto maior for o peso, maior vai ser a dificuldade para o deslocamento. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. O telefone resolveu falar comigo aqui, espera aí. Ele às vezes entende que eu estou falando com ele, ele responde sozinho. Vamos lá então, retomando. O peso. O peso de alguém vai influenciar na capacidade de correr uma longa distância. Quanto maior for esse peso, obviamente mais difícil vai ser. Então é claro que a composição corporal importa. O peso em si, a massa total importa. Talvez, muito provavelmente, por isso, você veja que maratonistas, no geral, são pessoas magras. Além dessa questão da composição corporal e da massa total, há que ser considerada aqui uma outra variável importantíssima, que é o da técnica. Quanto melhor for a técnica, provavelmente maior será a economia de movimento. Ou seja, maior será a possibilidade de desenvolvimento de velocidade ou de se cobrir uma determinada distância para uma menor necessidade de energia a ser investida. Há, portanto, a necessidade de serem consideradas variáveis antropométricas, anatômicas, biomecânicas, fisiológicas. Então, mesmo sem saber de quem falamos, da capacidade aeróbia, ou da potência aeróbia, ou da aptidão para uma determinada atividade, nós podemos então afirmar que qualquer um pode fazer o que quer que seja? É claro que não. Mas voltando ao assunto do início ainda, então como que alguém divulga isso? Não é mesmo? Mas esse é só um exemplo de coisas que são divulgadas e que na verdade estão muito longe do que prega a ciência. Bom, e como eu sempre digo, os meus assuntos aqui, eles poderiam ser infinitos, assim, dá para falar muito tempo sobre todos eles. Além dessas variáveis, poderíamos aqui citar várias outras. Eu listei algumas aqui, que inclusive são importantes, até para você poder imaginar aí quem tem a possibilidade de não só praticar algo como a maratona, mas também com a possibilidade de ganhar, ou seja, de ser um campeão. Aí a gente está falando de menos pessoas ainda. Não é? Quem é que pode ser um campeão?
Então existem algumas coisas, alguns atributos, como eu coloquei aí, ó, algumas características que poderíamos levar em consideração aqui. As pessoas que efetivamente são campeões em alguma modalidade, principalmente a maratona, que é uma das principais, assim, para mim é a principal da Olimpíada, é a que simboliza o esforço máximo ali que alguém pode se submeter para uma finalidade ali de satisfação pessoal, é uma coisa muito legal de ver assim a maratona. Então por isso também eu logo enveredei por esse assunto depois de ler a matéria que eu li. Enfim, então alguns atributos, algumas características, algumas condições devem ser reunidas para que um campeão seja um campeão. Eu não sei se eu coloquei aqui em algum lugar, inclusive uma imagem do Vanderlei Cordeiro de Lima. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui. Esse cidadão aqui, nossa, ele chegou em terceiro, né, em Atenas, mas o nome dele ficou para a história. E assim, qualquer um poderia fazer o que ele fez? Nossa, esse cidadão aí deu um exemplo para a humanidade, assim, de algo espetacular, não é? Ele até se tornou um herói. Enfim, é claro que não é qualquer um que faria o que ele fez. É uma pessoa extraordinária. Bom, então, pessoas como ele precisam, antes de mais nada, ter uma personalidade que seja condizente com uma ação magnífica como a que ele teve quando ele foi atrapalhado lá pelo padre maluco, e mesmo assim continuou correndo e ainda teve aquela atitude de, ao chegar ao final, mesmo em terceiro, uma corrida que ele poderia ter chegado ali em primeiro, ele ficou super feliz e fez ali o gesto do aviãozinho, né? Então a personalidade é uma coisa assim que cada um tem a sua e que influencia muito em tudo que fazemos. Então um campeão com certeza tem personalidade de campeão. Além disso, um campeão encontra durante a sua vida condições para se desenvolver. Então existem pessoas que têm a personalidade, mas que por fatores ambientais ou algumas outras condicionantes durante a sua vida fazem com que ele não desenvolva essa potencialidade. Então o ambiente e condições para se desenvolver são fatores importantíssimos, que inclusive remete a um dos maiores problemas no nosso país. Porque o esporte na escola, por exemplo, é muito fraco, ele não é tão incentivado, então muitas pessoas acabam não encontrando um ambiente no qual elas possam se desenvolver. Enfim, um campeão tem motivação para fazer o que faz, ele sente prazer ao fazer o que faz, então muitas vezes quem está olhando aquela pessoa não entende muito bem o porquê que ele faz o que faz, mas com certeza, no geral, trata-se de algo que gera prazer, né? Além disso, um campeão ele tem uma genética favorável para ser campeão, do que quer que seja. Então, além da genética, também é necessário treinamento, que leva, por sua vez, à competência, e algo que, por exemplo, muitos jogadores de futebol no nosso país têm, que também é necessário para um campeão, que é o talento. Então, assim, no geral, um campeão, ele reúne tudo isso, ele reúne personalidade, ambiente, condições favoráveis, motivação no que faz, sente prazer, tem uma genética favorável, ele treina muito para poder desenvolver muita competência, além de ter um talento inato para fazer o que faz. É pouca coisa, né? Então veja que às vezes alguém pode até ter 2 ou 3 dessas condições aí, mas não todas. E aí acaba não desenvolvendo todas as suas potencialidades e chegando a ser de fato um campeão. Então é muito difícil ser um campeão, principalmente na maratona, que é, como eu disse, pelo menos para mim, a mais importante prova ali do atletismo. Então, com certeza, para ir finalizando aqui, não é qualquer um que pode praticar uma maratona, que, lembrando mais uma vez,
corresponde a 42 quilômetros, 195 metros, é muita coisa. E aí, então, se formos pensar num campeão, aquele indivíduo que ganha a maratona, nossa, aí então, realmente são pessoas assim extraordinárias. Como o próprio nome diz, extraordinárias. Então não é para quem quer. É para quem nasceu para isso e reúne todas essas condições aí que eu citei. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Cada semana eu faço um vídeo sobre algum assunto. E aí tem que ser um assunto que me dê prazer também, porque já que quem faz o vídeo sou eu e eu vou falar sobre alguma coisa, eu tenho que falar sobre alguma coisa que me interesse, e isso me interessa, o esporte me interessa, a educação física me interessa. Se são assuntos também do seu interesse, então, mais uma vez, nunca é muito dizer, não é? Se inscreva aí no canal, repasse o vídeo aos amigos, passe pelo WhatsApp, ajude aí o canal a crescer, tá bom? Ative as notificações, assim você facilita o processo de visualização dos vídeos e me ajuda e também se ajuda, tá bom? Então, até a próxima semana.